Então nós vimos ontem a trajetória de Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que buscava ardentemente o perdão de Deus e a paz com Deus, e só encontrou isso no Evangelho. Martinho Lutero, ele passou a crer depois da sua conversão e do estudo da palavra, ele se tornou um estudioso da palavra, até porque ele se tornou um professor da Bíblia. Ele passou a crer grandemente, fortemente, no poder do Evangelho. Ele cria que não há artifícios para que alguém se converta. Martinho Lutero não cria que nós deveríamos usar estratégias humanas e artifícios humanos para transformar o coração de alguém. Ele dizia o seguinte: olha, a palavra de Deus é o poder dele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, tudo o que nós precisamos fazer, e isso foi muito interessante na teologia de Lutero, e é muito útil para nós hoje, porque nós às vezes queremos mudar isso. Mas ele disse: olha, tudo que é importante fazer no que diz respeito ao evangelismo das pessoas é simplesmente apresentar o Evangelho que consta da palavra. E ele fala: o Evangelho é como um leão, ele é forte, ele devora, ele destrói tudo, ele destrói os corações endurecidos, ele faz sangrar os corações de pedra, é um leão feroz. Então tudo que nós temos que fazer, nós não precisamos estimular, nós não temos que instigar esse leão, nem enfeitar esse leão, nós só temos que abrir a jaula, só. E o que é abrir a jaula? É soltar o leão. É simplesmente apresentar o Evangelho às pessoas, e deixe que o leão faz o que ele quer. O leão vai devorar, o leão vai morder, o leão vai estraçalhar o que ele quiser. Então nós não precisamos encher o Evangelho de enfeites, nós não precisamos criar estratégias ali, bonitinhas, cheias de artifícios emocionais e coisas semelhantes, para atrair o incrédulo e então tentar a gente, né, nós com nossa estratégia, nossa capacidade, nossa inteligência, converter o coração de alguém. Nós não temos esse poder, nós não somos o Espírito Santo. O que nós temos que fazer, Martinho Lutero disse, é só abrir a jaula, só. Abra a jaula. Deixa o leão solto, solta o leão, não coloque fitinha nele, não empurra ele não, solta o leão, e veja o que ele faz, e vai embora, tranquilo, abra a jaula e sossegue, né? O leão vai fazer seu trabalho, se ele não fizer agora, vai fazer depois, mas você solta o leão, abra a jaula e diga: olha, o homem é um pecador, só em Cristo há justificação e perdão, sem Cristo não há como o homem comparecer livre de culpa diante de Deus, e é necessário receber Cristo pela fé. É apresentar o Evangelho, soltar a jaula, abrir o leão, e o leão fará o seu trabalho. Então Martinho Lutero realçou muito isso. Por quê? Porque ele mesmo foi alvo desse benefício, né? Quando ele teve contato com o Evangelho, e ele leu, o justo verá pela fé, quando ele leu isso, imediatamente o Evangelho foi como uma espada no seu coração, e ele nunca mais foi o mesmo homem. Então ele ensinava isso é verdade. Nós temos que parar de tentar fazer papel de Deus. Às vezes nós queremos converter os corações. Criando uma escrita. Não é disso que estou falando, né? Mas criando artifícios para evangelização. Então, vamos fazer um show de rock, porque aí os roqueiros vão se converter. Não necessariamente. Não precisamos de artifícios desse tipo. Nós podemos, isto sim, nos aproximar de qualquer pessoa, seja ele roqueiro, seja ele budista, seja ele jovem, seja ele velho, e simplesmente apresentar o Evangelho, só isso. A roupa que ele usa, o tamanho do cabelo dele, a idade dele, isso é absolutamente irrelevante. Vamos apresentar o Evangelho, soltar o leão, só isso, e deixar Deus agir naquela vida, e isso vai surtir o seu efeito de acordo com a soberania de Deus. Muito bem, então nós aprendemos isso, nós vimos isso ontem, o modo como o Evangelho foi forte na vida de Lutero,
E hoje vamos ver um pouco do pensamento dele, algo que mudou a visão teológica de lá para cá, criando, né, a mentalidade protestante. Então veja, Martinho Lutero foi um pensador dialético, apreciando a natureza paradoxal da verdade. O que significa isso? Significa que existem na palavra de Deus aparentes contradições. Quando se fala de paradoxo, onde está ali? Paradoxo. Que paradoxo? Isso significam aparentes contradições. Muitas vezes a Bíblia apresenta coisas que parecem contraditórias. Por exemplo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso mostra a ênfase da responsabilidade humana. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E aí o versículo continua: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Aí parece que apaga a responsabilidade humana, porque é Deus quem coloca o querer e o realizar também. Ele coloca as duas coisas. Então, qual das duas partes é verdadeira? Eu devo desenvolver a minha salvação, responsabilidade minha, ou é Deus que tem que colocar em mim o querer e o realizar? Qual das duas partes do versículo é verdadeira? Qual das duas partes fala a verdade? As duas partes falam a verdade, mas nós não conseguimos, através da razão, nós não conseguimos harmonizar as duas coisas. Espera aí, se eu não fizer, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Se eu fizer, eu fiz, porque Deus colocou em mim o querer. Se Ele não colocar o querer, eu não posso fazer. Se Ele não me capacitar, eu não posso realizar. Por outro lado, se eu não quiser e eu não realizar, a culpa é minha, porque é meu dever desenvolver a salvação com temor e tremor. Ué, como é que eu posso conciliar essas duas coisas? Não há como conciliar isso. E Martinho Lutero admirava essas coisas. Ele achava bonito o fato de que na Bíblia a verdade se apresentava de modo paradoxal, com aparentes contradições, porque isso nos humilha. Isso mostra que a nossa razão é insuficiente para compreender a verdade de Deus. O versículo não é contraditório. O que acontece é que a minha mente não consegue perceber a conexão entre as duas partes. Deus negou isso a nós, para que nós aceitemos a palavra pela fé e creiamos que em Deus tudo se harmoniza, mas a nossa razão não pode compreender todas as coisas que Deus revela. Muito bem, então essa dinâmica, isso é muito importante para nós hoje. Porque muitas vezes nós queremos explicar tudo na Bíblia, e muitas coisas na Bíblia nós não conseguimos. Nós temos que dizer, o teólogo bíblico, o crente tem que dizer, olha, eu não sei. Nós temos que ter essa humildade. Os pastores, os teólogos, os seminaristas, nós temos que dizer, olha, há coisas na Bíblia que eu não sei harmonizar. Essa questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus, as duas coisas são verdade. O que tem sido feito atualmente é que geralmente as pessoas, para tentar harmonizar essas coisas, removem uma delas. Pega e fala assim, não, Deus não é soberano, ou então, não, o homem não é responsável. Alguns teólogos do teísmo aberto, por exemplo, vão dizer, olha, Deus não é soberano. Outros hipercalvinistas vão dizer, olha, o homem não é responsável. E as duas posições estão erradas. Porque a Bíblia afirma as duas coisas, nós temos que ter humildade de dizer, eu não consigo compreender isso tudo, mas eu sei que as duas coisas são verdade. É o paradoxo. Na nossa cabeça é contraditório, mas a verdade de Deus é harmoniosa e nele todas as coisas se explicam. As minhas filhas não entendem o meu paradoxo. Eu sou um paradoxo para elas. As minhas filhas olham para mim, a menor especialmente, e as outras já olharam assim também, agora elas entendem um pouco melhor, mas elas olhavam para mim como um paradoxo. Por quê? Porque eu dizia para elas, olha, eu amo vocês. Isso é verdade? Elas não podiam duvidar disso, elas sabiam disso. Por outro lado, eu segurava essas meninas para tomar injeção. Que história é essa? Como assim? O papai está se unindo a essas pessoas bravas, vestidas de branco, mal encaradas, com uma agulha na mão, e em lugar de me livrar desses monstros que querem me furar, em lugar de me livrar, de me salvar deles, ele ajuda a me segurar, ele ajuda essas pessoas a me furarem.
Não faz sentido isso. Faz sentido na cabeça delas? Não, peraí. Qual das duas coisas é verdade? Papai é meu inimigo ou papai me ama? Na cabecinha delas, né, isso não se harmonizava. Papai me segura para me furar e papai me ama. As duas coisas são verdade. Ele me segura para me furar e me ama. Mas eu não consigo harmonizar as duas coisas. Só no céu, quando nós estivermos na nossa maturidade espiritual, nós vamos compreender essas coisas. Lutero admirava isso, esses paradoxos. Ok? Muito bem. Olha, interessante isso aqui. A letrinha está um pouquinho pequena, porque eu quis colocar num quadro só, mas eu vou ter que depois mudar isso, ou colocar em 2 quadros para poder entender melhor, para poder ler melhor. Mas veja assim, ele propôs a sua teologia da cruz. Né? E o que significa isso? É a teologia da cruz, segundo a qual o homem miserável só pode conhecer a Deus através de Cristo e seu sofrimento. Em contraste com a teologia da glória, que se baseia na razão, enaltecendo o homem e conduz à crença na salvação pelas obras. Então, Martinho Lutero falou assim, olha, a teologia escolástica, o escolasticismo que nós vivemos até agora, que ensinava que o homem tem que usar a razão para conhecer a Deus, que ensinava que o homem tem que usar os elementos do intelecto para conhecer a Deus, essa teologia enaltece o homem. Porque o homem se torna o centro desse pensamento. Ele é capaz, através do seu raciocínio, através das habilidades intelectuais que ele tem, ele é capaz de entender Deus e ele é capaz então de traçar um caminho até Deus. Agora, o evangelho não é isso. O evangelho é a teologia da cruz. Na cruz existe humilhação. O homem olha para Cristo, ele se vê humilhado, porque ele vê o seu pecado castigado em Cristo. Ele vê a sua maldade castigada em Cristo e mais, ele percebe que aquela obra só Cristo pode fazer, ele não pode fazer. Se ele morresse pelos seus pecados, isso seria insuficiente. Se eu morresse pelos meus pecados, isso não geraria satisfação em Deus, não seria uma morte propiciatória, não traria propiciação para os meus pecados, nada disso. Eu continuaria condenado mesmo que eu morresse pelos meus pecados. Então, quando eu olho para a cruz, eu sou humilhado. Meu pecado está lá sendo punido, e mais, mostra que outro teve que morrer por mim, porque a minha morte seria insuficiente. Então essa humilhação da teologia da cruz coloca o homem no seu devido lugar. No escolasticismo, a ênfase era na razão humana. Como o homem pode saber que Deus existe? Existem 5 vias racionais para o homem descobrir que Deus existe. Então explicava lá, Tomás de Aquino explicava 5 vias para provar que Deus existe através do raciocínio. Outros teólogos tentando explicar a teologia da encarnação, a encarnação do verbo. Anselmo de Canterbury tentando explicar a encarnação do verbo através da razão. Ele explicava na sua proposta da teologia na sua teologia da satisfação, ele explicava racionalmente a encarnação. Martinho Lutero fala, não, o que importa para nós é a teologia da cruz. É uma teologia que nós não conseguimos vislumbrar na sua inteireza, mas que humilha o homem, que coloca o homem no seu devido lugar. Isso é importante para nós. O evangelho tem que nos humilhar. O evangelho é alegria, mas o evangelho também é uma angústia terrível. Quando eu participo da ceia do Senhor, quando o pastor celebra a ceia do Senhor, o que deve acontecer dentro de mim nessa hora? Nessa hora, quando a ceia do Senhor é celebrada, eu devo ser objeto, eu devo experimentar no meu coração um misto de arrebatamento feliz, de alegria indizível, e ao mesmo tempo eu devo experimentar uma tristeza angustiosa. A ceia do Senhor deve produzir esse sentimento híbrido em mim, esse sentimento misto em mim. Eu olho para os elementos e eu me lembro, o meu Senhor foi partido, o seu sangue foi derramado, por causa do meu pecado, o pecado que eu cometi, Ele pagou por isso. A cruz sangrenta revela o grau da minha maldade, o quanto foi grave a minha agressão contra Deus. Então eu olho para a ceia do Senhor, eu me lembro da cruz e eu me angustio, mas a cruz não somente me leva à angústia, a cruz também me leva à felicidade sem fim, à felicidade sem limites, porque ela mostra o tamanho do amor de Deus, que deu seu Filho para morrer no meu lugar. Então, durante a ceia do Senhor, esses 2 sentimentos invadem o meu coração, uma alegria sem tamanho e uma tristeza profunda, eles se mesclam em mim, e aí eu tenho então aquele sentimento de devoção. Eu experimento isso na ceia, né? Um sentimento de devoção, né? O Senhor me amou profundamente, essa é a parte alegre, eu, um pecador banal, essa é a parte triste.
O Senhor pagou pelo meu pecado. Essa é a parte triste. Mas esse pagamento foi um pagamento de amor por mim, para me salvar. Essa é a parte alegre. Eu misturo, como diziam os antigos, numa ilustração usada pelos antigos, eu misturo o mel da alegria com o absinto da tristeza. Por isso que o crente é uma pessoa equilibrada. O crente não é alguém que fica pulando, dando grito, que nem louco. O crente não é assim. O crente é uma pessoa normal. Normal. O crente não vive num buraco como os monges, ali, né? Alguns diziam que o cristão na Idade Média não podia rir, o monge não podia dar risada. Diziam que Jesus nunca tinha dado risada. Jesus nunca deu risada. Diziam isso. E os monges também não davam risada, todos sérios ali, chorando pelos seus pecados, se batendo ali, e se degladiando ali, a si próprios, numa visão da vida cristã que é um buraco de tristeza e de angústia. E outros, que nós temos na modernidade, que acham que a vida cristã é só festa, alegria, todo mundo pulando, gritando e celebrando, o tempo todo. Quando era garoto começou essa história, quem tem Jesus gosta de cantar. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Isso não é um crente, é um tonto, um homem desse. Um homem desse é um bobo. Tropeça, cai, levanta e canta. O que é isso? Não existe isso. A vida cristã não é isso. A vida cristã é a vida da pessoa que foi resgatada, inclusive, no seu equilíbrio emocional. O homem cristão é um homem inteligente, é um homem equilibrado, é um homem em que as suas emoções funcionam de modo normal, de modo equilibrado. Ele mescla essas duas coisas. Ele é um homem alegre, sim, alegre e feliz, mas ao mesmo tempo é um homem que sabe refletir sobre o preço da sua alegria. Por isso ele é uma pessoa equilibrada, não tem aí episódios de abismos de tristeza, nem de arroubos emocionais pulando como um louco por aí afora. Okay? Então o culto cristão reflete isso, esse equilíbrio, que é o que nós temos inclusive aqui na nossa igreja, que é a nossa igreja. Muito bem. Então tudo isso são coisas que a reforma nos trouxe. Então note como isso é importante para nós. A reforma nos trouxe essas noções, essas coisas que estou passando para vocês. Tudo isso foi apontado pelos reformadores de forma direta ou indireta. Então veja, a base do conhecimento de Deus é sua revelação na palavra e não a razão obscurecida pelo pecado. Assim, Lutero menospreza a filosofia e enaltece a Escritura. A verdade final está na Escritura. Então Lutero ele tem uma visão semelhante à de Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago diz o seguinte: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? O que tem academia a ver com a igreja? O Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Lutero tem essa mesma visão. Ele entende que a filosofia tem que ceder lugar à Escritura. A Escritura é que vai apontar a verdade e é ela que devemos recorrer. Nós temos que resgatar isso hoje em dia. Nós temos que resgatar, porque há muitos crentes buscando respostas em filosofias anti-Deus. Há modelos, há propostas, especialmente na sociologia, na psicologia secular. Essas coisas todas não são de todo erradas. Essas coisas todas têm a sua utilidade. Nós podemos sim despojar os egípcios, como falam, como é um termo usado já na igreja antiga, despojar os egípcios, saqueando as verdades que eles descobrem, porque toda verdade é verdade de Deus. Mas há muitos crentes procurando respostas para a sua angústia na psicologia secular. Há muitos crentes procurando respostas para os seus problemas familiares na sociologia, na compreensão ateísta do ser humano que a psicologia secular muitas vezes oferece. O que é um absurdo. Isso é inaceitável. Essas coisas, essas ciências, elas têm o seu lugar e têm o seu valor. Mas há crentes que colocam essas coisas acima da revelação de Deus. E olha, informação segura, não vai funcionar. Se você procura solução para a sua família, para o seu casamento, para as suas angústias pessoais, para os seus problemas internos, nessas coisas, você está cavando para si cisternas rotas que não retêm água. Você está tentando saciar a sua sede com água salgada. Não vai funcionar, não perca tempo. Volte-se para a Escritura, até porque é mais barato.
Ok. E funciona. Com certeza. A Escritura funciona, ela é eficaz. Olha só aqui um outro ensino de Lutero, faz distinção entre Evangelho e Escrituras. O Evangelho abrange a mensagem sobre Cristo, que está nas Escrituras. As Escrituras, além do Evangelho, abrangem a lei, que é o aspecto que existe no seu aspecto cerimonial e no seu aspecto moral. João Calvino fez essa distinção nas Institutas. Calvino estabelece uma distinção entre lei moral e lei cerimonial. Nem tudo nas Escrituras tem igual valor, sendo mais importantes as partes que tratam das boas novas em Cristo. Há um cânon dentro do cânon. Então, Lutero ele crê nisso, que há partes na Bíblia que têm mais importância do que outras. Ele crê que toda a Escritura é inspirada, mas ele entende que há partes em que o Evangelho, a mensagem de salvação, aflora com maior nitidez. Nós, ainda que nós olhemos para isso com uma certa desconfiança, né? Mas será que é ouro de 18 quilates numa parte, outra parte é ouro de 24 quilates? Que história é essa, né? Ainda que nós olhemos para isso com uma certa desconfiança, o fato é que quando nós vamos evangelizar alguém, nós não damos o livro de Levítico. Nós não fazemos isso. Quando vamos falar de Jesus para alguém, te dá o evangelho de João, né? Eu nunca abri a gaveta de um hotel ou de um hospital e encontrei lá, livro de Levítico. Não. Sempre é Evangelho de João que os gideões espalham por aí, né? Porque nós cremos que há partes na Bíblia que falam mais diretamente à salvação, mais diretamente ao coração do homem. Ok. O Espírito Santo e a Bíblia são inseparáveis. Ele dá testemunho dela e a usa para falar aos homens. Essa visão de Lutero acompanha a teologia protestante reformada para sempre. Para sempre. A ideia é a seguinte: olha, nós os pregadores, eu, pastor Cleiton, os pregadores da palavra, nós temos que ter acesso a essas duas coisas. Quando nós pregamos, não basta nós apenas sermos fiéis à Sagrada Escritura. Não basta apenas nós termos uma ortodoxia séria, profunda, realmente, genuinamente bíblica. Isso é importante, mas não basta isso. Isto é uma semente, a Escritura é uma semente. Eu devo preservar a pureza dessa semente, a qualidade, e proteger essa semente o tempo todo. Quando eu apresento, eu devo apresentar a semente genuína. Não posso apresentar outra palha misturada com ela. Eu não posso misturar palha na semente que eu lanço. Não, eu devo apresentar a semente pura. Mas só isso não bastará. Tem que chover. Tem que chover para que a semente brote. E o que é essa chuva? Essa chuva é a ação do Espírito Santo que faz com que a semente lançada brote. As duas coisas são importantes. Se houver chuva sem semente, o que isso vai gerar? Chuva sem semente vai gerar o quê? Nada. Então suponhamos, vejam, está tendo um episódiozinho lá fora, mas vamos olhar aqui para cá, né? Hoje é domingo, então é um dia em que as pessoas estão mais agitados um pouquinho, os políticos passeando e fazendo seus comícios e seus passeios, e as pessoas já a essa hora da manhã já beberam bastante, então acontecem esses episódios. Mas note bem, suponhamos que num dia aqui nesta igreja, vocês reunidos aqui, comece a haver um tempo de louvor, de testemunho cristão, e o Espírito Santo comece a falar ao coração. O Espírito Santo comece a atuar aqui no meio de vocês, tocando nos corações, trabalhando na vida das pessoas e tudo mais. E na hora da pregação, o pastor Cleiton diga assim: olha, irmãos, hoje nós não vamos ter pregação bíblica não. Hoje não vai ter isso não. Hoje vamos só compartilhar, vamos tomar nosso café juntos, tal. O Espírito Santo está agindo. Não deve fazer isso. Não deve. O Espírito Santo está agindo, ótimo. Tem que haver a semente, tem que haver a palavra, tem que haver a pregação. Por outro lado, a pregação tem que contar com a atuação do Espírito Santo. Então o pastor, ele não pode só se preparar intelectualmente, ele não pode só preparar o texto ali, estudar o grego, olhar as divisões do texto e apresentar, não. Ele tem que contar também, ele tem que gastar tempo com isso, suplicar a Deus: Senhor, eu vou apresentar a sua palavra, faz chover. Faz chover. Sopra, né? O vento sopra onde quer.
Senhor, se o Senhor não fizer chover, o meu trabalho árduo de sair lançando a semente, vai ser um trabalho que não vai frutificar. Então, a reforma resgatou essa necessidade. Não era só estudar como os escolásticos faziam, e às vezes nem estudavam a Bíblia. Não era só isso, é estudar a palavra de Deus, mas suplicar, buscar, contar com a bênção do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. E isso não podemos perder de vista. Nenhum pastor pode perder isso de vista. Alguém pode ser alguém extremamente ortodoxo, reto na sua doutrina, mas ter um ministério fraco que não atinge os corações. Tem que chover. Tem que chover. O vento tem que soprar. Eu posso ter aquele sininho lá na minha casa, muito bonito. Aqueles sininhos que você pendura na porta. É um sininho muito bonito. Mas, para que o som dele seja ouvido, o vento tem que soprar. E a palavra é aquele sininho, lindo, está lá, lindo, perfeito, mas o vento tem que soprar para que as pessoas escutem a melodia bonita que emana daquele sino. Muito bem, Deus está presente nas Escrituras de modo oculto, seus mistérios, seu poder de determinar tudo. Os reformadores sempre viram Deus como soberano absoluto, e nós temos mistérios na Bíblia. Essa dimensão se perdeu hoje em dia. É algo que me angustia, para dizer a verdade. A grande maioria dos evangélicos brasileiros quer colocar Deus dentro de uma caixinha, explicá-lo direitinho, todos os seus atos, todos os seus planos, tudo direitinho, e compreendê-lo como eu posso compreender qualquer outra coisa que está ao meu alcance, ao alcance do meu entendimento intelectual, a minha compreensão intelectual. Deus está acima da nossa compreensão. A Bíblia mostra mistérios, seu poder de determinar tudo, os mistérios de Deus. Deus é um Deus trino, Deus é tripessoal. Eu não posso entender isso. Como eu posso entender a tripessoalidade de um ser? Eu vejo um ser e uma pessoa. É assim que eu entendo o universo, o mundo ao meu redor. Há um ser, há vários seres aqui. Cada um é uma pessoa, um ser, uma pessoa. Agora, nós estamos diante de um Deus que é um ser, e é 3 pessoas. Nós não temos paralelo para isso. A Bíblia apresenta essa realidade, nós não conseguimos entender, isso nos humilha. Mas não podemos chutar fora o que não compreendemos. O grande problema da teologia moderna é que ela despreza o que não entende. Então, se eu não entendo por que Deus, que é um Deus amoroso, deixa acontecer, deixa que uma criança recém-nascida, inocente, morra de câncer no hospital, se eu não consigo entender isso, então o que eu faço? Eu tento explicar, eu falo, não, Deus não é amoroso. Pronto, expliquei. Ou então eu digo, não, Deus é amoroso, mas Ele não tem poder para salvar. Pronto, expliquei. Mas as 2 explicações reduziram Deus a um deusinho desse tamanho. Acabei com a divindade, destruí a divindade. Lutero dizia, não, nós temos que aceitar o mistério de Deus. Há sofrimento humano? Há sofrimento humano. Agostinho tratou sobre isso, sobre a realidade do sofrimento humano e o amor de Deus. Eu não consigo conciliar o sofrimento humano com o amor de Deus. Eu não consigo conciliar a existência do mal com a justiça divina. Eu não consigo fazer isso. É algo inexplicável para mim, mas uma coisa é certa, Deus é justo, Deus é bom, ainda que eu não saiba explicar essas coisas. Nós temos que começar a fazer isso, nós temos que aceitar as verdades bíblicas que nós não entendemos, porque Deus está acima da nossa compreensão. Eu não posso colocar o oceano num copo d'água, eu não posso colocar o oceano num copinho de café, e esse copinho de café é a minha mente. Eu não posso colocar o oceano de Deus no copinho de café que é a minha mente. Eu tenho que dizer, eu não sei. E esse eu não sei é um não sei que não vai repudiar a fé. Pelo contrário, eu creio sem entender. Eu creio sem compreender. Mas eu creio porque a palavra de Deus diz e ela é a verdade. Então isso tudo
a reforma resgatou, esse modo de ver a Bíblia. E as Escrituras também têm as coisas reveladas, a humilhação de Deus e seu amor, Ele revelou isso a nós. Isso nós podemos compreender plenamente, o amor de Deus, é um amor que excede a todo entendimento, mas Ele passa pelo entendimento e o excede, de modo que eu posso compreender algo da grandeza do seu amor por nós. Nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não preciso, quando eu olho para a verdade evangélica, eu descubro que eu não preciso que Deus me dê um carro, uma fazenda, um apartamento ou uma casa para mostrar seu amor por mim. Deus não precisa curar a minha doença para mostrar o seu amor por mim. Deus não precisa provar mais nada do seu amor por mim. O amor de Deus por mim já está provado mais do que alguém possa imaginar. A saciedade, o amor de Deus está provado. Como o amor dele está provado? Ele deu o seu filho por mim. Se ele tirar a minha saúde, se ele tirar a minha família, se ele tirar a minha casa, se ele tirar tudo que eu tenho, ainda assim eu não posso duvidar do seu amor por mim. Porque ele deu o seu filho, e ele prova o seu amor para conosco, não dando carro, fazenda, saúde. Ele prova o seu amor para conosco, tendo dado o seu filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós compreendemos o amor de Deus, e o crente verdadeiro é assim, ele perde tudo se for preciso. No Castelo Forte nós aprendemos, olha, se me tirassem tudo, família, bens, mulher, tudo, se me for tirado, ainda assim eu creio no amor de Deus por mim, porque a Bíblia diz que ele entregou seu filho para morrer em meu lugar. Então esse é o crente verdadeiro. Não é o crente que se Deus tira a sua casa, ele pronuncia imprecações e maldições, e inconformado, e determina, eu determino, eu não aceito, eu rejeito isso. Não, ele não faz assim. Ele age como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, Ele me ama, o meu Redentor está vivo, e por fim Ele vai se levantar sobre a terra, e em meus olhos verei a Deus. Estes olhos o verão e não outros. Eu sei que Ele me ama, Ele é o meu Redentor, Ele me tirou tudo, Ele foi o meu doador, Ele me doava as coisas. Agora eu tenho como o meu Redentor, e o seu amor por mim é provado mais como Redentor do que como doador. Aqui, importante aqui, esse ponto é muito importante no pensamento de Martinho Lutero. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o homem justo quando ele crê. É a justiça imputada que nós falamos ontem. O homem, ele nasce culpado. A culpa do pecado de Adão é a ele imputada. Eu não preciso fazer nada para ser pecador, basta eu nascer. Isso é imputado a mim. Agora note, tendo em si a justiça de Cristo, o crente é simul justus et peccator. Ele é ao mesmo tempo justo e pecador. Você tem que entender que o seu irmão é isso. Você tem que compreender que o seu irmão que está ao seu lado, atrás de você, ao redor de você, seu irmão é isso. Ele é simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Por isso, você deve honrá-lo porque ele é justo. A justiça de Cristo foi imputada a ele. E ao mesmo tempo, você deve compreender as falhas dele, porque ele ainda é um pecador. Então isso dá uma visão equilibrada da verdade, e isso faz com que nós nos relacionemos de modo correto dentro da igreja. Eu olho para os meus irmãos e eu vou dizer, essa pessoa é repleta de dignidade, porque ela tem a justiça de Cristo imputada a ela, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem falhas, e eu devo entender isso, porque ela é pecadora ainda. A imputação da justiça de Cristo não anula o fato dela ser uma pecadora. Então essa visão do crente é crucial para o convívio dentro da igreja. Sem isso, nós não vamos conseguir conviver juntos. Na teologia medieval, a justificação era vista como um processo que ocorre ao longo da vida do cristão. Só depois de viver piedosamente em penitência, Deus o justifica, ou seja, torna-o interiormente justo, é a justiça infusa. Na teologia medieval era diferente, era assim, você ia adquirindo a justiça. Como? Através das suas obras. Através das suas obras, através da participação na igreja, nos sacramentos, no batismo, em várias coisas, você ia adquirindo a justiça. Isso se chama justiça infusa. É a justiça sendo colocada em você ao longo da vida. Quando você era declarado justo? Só no céu. Chegava diante de Deus, Deus olhava e falava assim, você é justo. Aí aconteceu a justificação.
pode entrar. Você é justo. Então você nunca sabia se você era justificado ou não. Por isso que Martinho Lutero vivia se degladiando, se batendo, se matando. Por quê? Ele estava querendo adquirir a justiça infusa. Ele queria chegar diante de Deus e Deus olhar para ele e falar assim: você fez jejuns, você fez orações, você passou noites em claro orando, você se autoflagelou, então você adquiriu a justiça com seus atos, pode entrar no céu. Ele queria isso, mas ele não sabia o ponto em que a sua ação satisfaria o que Deus queria dele. O catolicismo é assim ainda hoje. No catolicismo você não tem certeza da sua salvação. Não há como. Chega para um católico e pergunta: você tem certeza da sua salvação? Ele fala: olha, eu não sei, eu estou tentando. O dia que eu chegar diante de Deus, aí vamos ver o que vai acontecer. É a justiça infusa, né? Só vocês têm certeza da salvação, né? Eles falam dos crentes, né? Mas eles não compreendem a justiça imputada. Para nós a justificação aconteceu no passado. Quando eu fui justificado? Quando eu criei. Ontem perguntaram para mim durante o jantar: quando foi que você aceitou Jesus na sua vida? Quando foi que você se converteu? Eu contei quando eu tinha 12 anos a minha conversão. Então aconteceu, a minha justificação está lá atrás. Eu fui justificado lá atrás, com 12 anos de idade. A teologia católica medieval não. Eu vou ser justificado só depois que eu morrer. Quando eu chegar diante de Deus, aí eu vou ser justificado ou não. Ou não. Porque se eu chegar lá e Deus olhar e falar assim: a sua justiça adquirida não foi adquirida em grau suficiente, vá para o purgatório. E lá no purgatório você vai adquirir essa justiça, vá para lá. Aí você vai. E quanto tempo você fica lá? Depende de quanto falta. Depende de quanto falta. Se faltar muito, você vai ficar bastante. Se faltar pouco, você vai ficar pouco. Depende. Mas no final das contas, quem se justifica é você. Martinho Lutero realçou a necessidade da justiça imputada. E é isso que nos dá paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Qual é o efeito disso? Temos paz. Paz com Deus era tudo que Lutero queria. Tudo que ele sonhou a vida toda. Quando ele creu em Cristo e recebeu a justiça que Cristo dá, foi revestido dessa justiça, ele experimentou a paz com Deus, que nós conhecemos, nós entendemos, porque nós temos isso também. Todo crente tem. Se você não tem isso, hoje é o dia de ter. Hoje é o dia de chegar e se prostrar aos pés da cruz e falar: Senhor, eu desisto da minha justiça. Eu desisto de tentar eu me tornar justo diante do Senhor através das minhas ações, da minha religiosidade, ou seja lá do que for. Eu renuncio a isso. Renuncio às minhas forças e eu me coloco aos seus pés, implorando que os benefícios da cruz sejam imputados a mim. Eu imploro isso ao Senhor agora. Me conceda, me justifique agora. E o Senhor dará a justificação perene a quem fizer isso. Se você não tem, faça isso hoje. O Senhor receberá você de braços abertos e dará a você os benefícios da cruz, cobrirá você com a sua justiça e mais. Isso é a parte linda do Evangelho, né? A fé que justifica, ela não somente justifica. A fé que justifica, ela também dignifica. A pessoa que é justificada, ela é transformada em outra pessoa. Ela não é mais a mesma. Antes ela furtava, agora não furta mais. Antes ela era uma pessoa agressiva, cheia de maldade, de rancores, agora não é mais. Antes a sua palavra era uma fossa de sujeiras, né? Era só podridão na boca dela, agora não, agora da sua boca procedem louvores, palavras de edificação. Ela foi dignificada, não só justificada. A fé que justificou, também dignificou antes de glorificar. Ela faz isso, ela justifica, dignifica e glorifica. É assim a fé cristã. Quem não a tem, não é nem justificado, nem dignificado e não será glorificado. Muito bem. Eu estou indo muito rápido? Estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês não entenderem, vocês fazem assim com a cabeça. Ok? Sinalizem aí para mim aí. Olha aí. Olha que importante. Olha como isso aqui. Imagine um camponês semi-analfabeto na Idade Média, no século XVI, finalzinho da Idade Média, descobrindo isso aqui. Olha só. Todos os que são justificados pela fé são também sacerdotes de Deus. Você. Falando de você. Sacerdote de Deus. Você sabe o que era um sacerdote de Deus na Idade Média? Olha, eu algum tempo atrás, eu fui para Roma
e eu assisti uma missa em São João de Latrão, onde Inocêncio III recebeu Francisco de Assis. São João de Latrão é um palácio, riquíssimo, é algo, olha, é lindo demais, é lindo demais. E eu cheguei lá para assistir a missa, e estava lá um dos bispos ali da cidade, ali, o bispo daquela igreja de São João de Latrão. Irmãos, o coro se levantou para cantar, e cantou uma música de São Francisco de Assis, Vós criaturas de Deus Pai. Lindo o hino, né? Já cantaram aqui na igreja? Vós criaturas de Deus Pai, não conhece esse hino? Esse eu não vou cantar. Isso. Vós criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, aleluia, aleluia. Irmãos, olha, é um hino lindo, lindo. E aquelas vozes enchiam o templo. Eu falei, eu estou indo para o céu. Eu estou sendo arrebatado. Só pode ser o arrebatamento, vem Senhor. E até aí tudo bem. Aquele ambiente belíssimo, aquele coro perfeito, profissionais, né, cantando, aquela orquestra maravilhosa. Eu falei, meu Deus, vem Senhor, é a hora perfeita do arrebatamento, é agora. Aí o que acontece? De repente entra um séquito, uma corte entra. Vários homens vestidos nobremente, com vestes nobres, eles vêm andando com incenso na mão, marchando pelo meio da igreja. E atrás deles vem o bispo, o sacerdote. É um rei, é um príncipe. Ele vem no meio daquele séquito marchando ali, enquanto o coro canta, e aí o séquito se abre, aqueles homens todos se colocam ali ao redor, e ele sobe e se assenta num trono dourado. Se assenta ali. Aquela coroa gigantesca. Você olha aquilo e fala, meu Deus. Eu queria ser um cara igual esse aí. Olha isso. Aí você percebe a grandeza daquele homem. Aquele homem, aos olhos humanos, é um príncipe, é um sacerdote do Deus Altíssimo, sentado ali naquele trono, entre Deus e os homens mortais ali embaixo, ele no trono, o intercessor, o mediador entre os homens mortais que estão ali humildes, massacrados debaixo daquela grandeza, daquela majestade toda, e o Deus do céu, ele ali intermediando esse acesso. Agora o que acontece? Na teologia de Martinho Lutero, esse homem não é nada. O camponês que crê em Cristo, que corre atrás de galinha, que mal sabe ler, que dorme numa choupana, com os filhos ali com fome, esse homem é um sacerdote. Já imaginou? Que maravilha! E isso é verdade. Isso é verdade. A palavra de Deus diz isso. Martinho Lutero diz, olha, o crente, o cristão, não importa a sua simplicidade, a sua pequenez, a sua ignorância, ele é um sacerdote real, ele é um rei, ele se aproxima daquele trono, ele é elevado, ele se assenta nos lugares celestiais com Cristo. E ele tem acesso ao trono de Deus muito mais do que esse sacerdote fajuto que se esconde atrás desse aparato todo que é meramente humano. Então, Martinho Lutero mostra isso. Isso é um golpe na Igreja Católica. Isso destrói a Igreja Católica. Imaginou? Quem ousaria chegar perto daquele príncipe naquele dia que eu estava lá? Qual fiel ousaria levantar a mão? Padre, isso que o senhor está dizendo aí, o senhor pode dizer na Bíblia onde está? Quem ousaria questionar aquele sacerdote? Agora o camponês questiona. O camponês fala, não, tudo mentira isso aí. Sacerdote sou eu. Vocês são pagãos, mentirosos, incrédulos e pervertidos. É isso que vocês são. Sacerdote sou eu. Rei sou eu. Vocês não. Mudou o conceito de igreja. O pastor é quem agora? O pastor é alguém que serve como um sacerdote entre outros sacerdotes.
ele não é mais servido, ele é um servo, auxiliando outros sacerdotes na sua jornada espiritual. Então mudou totalmente a visão de igreja. Por isso os católicos ficaram com tanta raiva da visão de Lutero. Ok. Martinho Lutero aceitava somente 2 sacramentos, a Igreja Católica aceitava vários sacramentos, Martinho Lutero aceitava um só, havia 7 na Igreja Católica, ele aceitava só o batismo e a ceia, que eram atos simbólicos instituídos por Deus, que não funcionam ex opere operato, mas sim exigem fé do participante. Santo Agostinho tinha dito que os sacramentos funcionavam independentemente da fé do participante e do caráter do oficiante. Martinho Lutero fala, não, os sacramentos, eles gerarão benefício se a pessoa tiver fé. O batismo é válido se a pessoa batizada é crente. A ceia só tem algum valor se quem participa crê, senão ela não é nada. O batismo com fé justifica o pecador mediante a palavra misteriosamente associada à água. Então aqui você vê Martinho Lutero com uma certa conexão com Santo Agostinho. A teologia do batismo de Santo Agostinho é muito incômoda para nós. Nós que somos evangélicos, nós não fechamos com Agostinho na teologia do batismo. Que Agostinho realça que o batismo justifica. E nós não aceitamos isso de jeito nenhum. Nós fechamos com Agostinho em várias coisas, mas na questão do batismo, ninguém consegue fechar com Agostinho. O evangélico, ele rejeita Agostinho. E Lutero, nós vemos aqui Lutero um agostinismo um pouco melhorado. Ele fala, olha, o batismo justifica, desde que com fé, porque a palavra está associada à água e confere perdão completo. Acolhi o batismo infantil, pois supunha que a criança tem fé. Enfim, a teologia de Martinho Lutero tem seus defeitos. Tanto que o luteranismo, nós não somos luteranos. Por que nós não somos luteranos? Porque nós não fechamos com a teologia luterana em vários aspectos. Agora, em questões basilares na área de soteriologia, nós fechamos com Martinho Lutero. A soteriologia de Martinho Lutero, a eclesiologia, a teoria de igreja de Martinho Lutero é excelente. A prática da igreja dele, aí nós temos aí nossas questões com Martinho Lutero. Aqui é importante o episódio na história. Na questão da ceia, debateu com Zwinglio no colóquio de Marburgo, em 1529, afirmando que o corpo de Cristo está presente nos elementos junto com o alimento físico, é a consubstanciação. Assim, com base no conceito da communicatio idiomatum, argumentou que o corpo glorificado de Cristo está em todos os lugares, é a ubiquidade do corpo de Cristo. Significa tudo isso aí. É assim, há 4 visões sobre a ceia no pensamento evangélico. 4 visões. Uma delas não é evangélica, a transubstanciação. A transubstanciação já mencionei ontem como é. A Igreja Católica crê que quando o padre, ele pronuncia uma fórmula de consagração da hóstia, a hóstia vira corpo de Cristo. Então, Cristo morre toda a missa. Toda a missa Cristo morre. Quantas vezes? Quantas vezes a missa acontecer. Se tiver 3 missas, Cristo morre 3 vezes. E se tiver uma igreja do lado da outra, ele morre 6. E ele morre aqui em Fortaleza, morre lá em São Paulo, morre em Belém, onde tiver missa ele está morrendo. Ele morre várias vezes no domingo em cada igreja. Então essa é a transubstanciação. Cristo, a hóstia se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Agora, na visão de Lutero é diferente. Lutero, ele crê na consubstanciação. O que significa isso? Ele crê que ali existe pão, mas junto com o pão está o corpo físico de Cristo. Junto com o pão. É muito parecido com a Igreja Católica. O pão não vira carne e sangue, mas junto com o pão está a carne e o sangue. É só lembrar, com substanciação. A substância do pão junto com a carne e o sangue. Essa é a visão de Lutero. Ele via, quando Jesus disse assim, isto é o meu corpo, ele pegou um pedaço de pão e falou, isto é o meu corpo. Quando ele falou isso, Martinho Lutero entende que isso não era uma metáfora, era uma sinédoque. A figura de linguagem não é como se fosse meu corpo, não, é uma sinédoque, isso aqui é realmente meu corpo. Então Martinho Lutero, ele contendeu com Zwinglio. Por quê? Porque Zwinglio cria que não era uma sinédoque,
Zwinglio cria que era uma metáfora. Zwinglio falava o seguinte: não, ele está dizendo, olha, isso aqui é um símbolo do meu corpo, não é meu corpo literal, nem dá para ser, porque ele estava segurando o pão, ele estava segurando o corpo dele estava segurando o pão, então não dá para o pão ser corpo dele. E Martinho Lutero não aceitou esses argumentos, não, é sinédoque, e Zwinglio falava, é metáfora. Aí Martinho Lutero, nesse colóquio de Marburgo, Martinho Lutero sentou numa mesa, uma mesa pequena, e tinha uma toalha em cima da mesa e tinha um giz. Ele pegou o giz e escreveu em cima da mesa: isto é o meu corpo. E Zwinglio argumentava, e Lutero não falava mais. Lutero só apontava para a mesa. E Zwinglio começou a ficar nervoso. Ele falou assim: olha, ele falou, Jesus na cruz falou para João, para Maria, mulher, eis aí teu filho. Eis aí teu filho. Ele não era filho dela, é uma metáfora, é como se fosse filho dela. É o mesmo caso aqui, isto é o meu corpo. Lutero apontava para mim. E Zwinglio argumentava, e ele mostrava a mesa. Até que Zwinglio ficou muito bravo, falou assim: olha, ele é um obstinado. Lutero é um obstinado, ele não dá para argumentar com ele. Né? Meus argumentos degolam o argumento dele, e ele não responde, ele só fica apontando a mesa. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Onde vai parar esse debate? Não vai parar em lugar nenhum. Né? Então, as duas comissões se separaram, a comissão alemã e a comissão suíça. Né? O grupo de teólogos se separaram, conversaram entre si e decidiram, então, fazer as pazes e andar juntos, apoiando um ao outro. Então, os teólogos reformados suíços e os luteranos. Tá? Eles, então, se sentaram novamente, propuseram, então, que poderiam caminhar juntos, mas sem que houvesse unidade no pensamento sobre a ceia. Mas que, já que havia unidade em outras áreas, nós veremos o Zwinglio, como ele era realmente, ele propunha uma teologia semelhante à de Lutero, como a unidade em partes essenciais, vamos caminhar juntos. Eles concordaram fazer isso. Aí Zwinglio estendeu a mão para Lutero. Lutero virou as costas e foi embora. Não deu a mão, deixou ele com a mão estendida e foi embora. Então, é um episódio muito triste na Reforma, porque as duas igrejas, cada uma para o seu canto. O protestantismo já nasceu com denominações. A igreja suíça e a igreja luterana. Já nasceu gêmeos, já nasceram gêmeos, tudo na mesma época, 1517. As duas nasceram. Zwinglio também começou a pregar em 1516. Zwinglio é muito próximo de Lutero na conversão, na mudança que ele propõe e tudo mais. Ok. Aí, um fator que eu já mencionei: valorizou a igreja, mas rejeitou a autoridade da hierarquia e da suposta sucessão apostólica. Hierarquia, nem pensar, por causa do sacerdócio universal, e sucessão apostólica, isso não havia mais relevância para isso, nem possibilidade de se manter isso mais no século XVI. No século II, sim, no século XVI não tinha mais como manter isso. Ainda que pertençam a outro reino, os cristãos, como justos e pecadores, devem estar sujeitos ao poder civil. O protestantismo sempre defendeu que a igreja deve orar pelos governantes, submeter às autoridades e não estar acima do governo civil, como diziam os papas medievais, como dizia Inocêncio III e Gregório VII, que nós estudamos ontem. Eles diziam o seguinte: o próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu a Pilatos. O nosso próprio rei, ele se sujeitou à autoridade de Pilatos, ele mesmo pagou impostos. Então nós devemos seguir o seu exemplo, a igreja deve se sujeitar ao poder civil. Ok, isso aqui é uma foto das assinaturas dos reformadores. Você vê ali em cima Martinho Lutero, aqui você vê o rico Zwinglio, aqui, está vendo aqui? Ulrich, assina como Ulrich Zwingli, aqui, e Martinho Lutero aqui.
E outros estão aí, o Philippe Melanchthon que estão aqui, é famoso também. Eco Lampadio é muito conhecido também. Butzer também. Mas eles todos participaram desse colóquio em que Martinho Lutero não estendeu a mão para Zwingli. Então houve esse rompimento entre eles aí. Não andaram juntos, na verdade. Infelizmente. Poderia ter sido melhor. Ok. Acho que o meu horário já deu. Não sei. Oi? Não entendi. À noite. Ok. Então nós vamos prosseguir à noite. Nós vamos falar sobre teologia reformada e Calvino. Ok? Que foi o reformador de segunda geração. Tá? Então, só para não deixar uma coisa em aberto, que estão gravando, e eu quero deixar uma coisa fechadinha aqui. Eu falei que há 4 visões da ceia. A transubstanciação, que é da Igreja Católica, a consubstanciação, que eu já expliquei. Existe a visão da presença espiritual, que é a visão de Calvino. Calvino entende que Cristo está presente nos elementos, mas de forma espiritual. Tá? E a ceia é um meio de graça. Cristo está presente ali, mas de forma espiritual. E existe o memorial. Memorial crê que Cristo não está presente nos elementos nem de forma espiritual e nem física. Mas a ceia é apenas uma celebração, uma lembrança, uma cerimônia que evoca a memória das pessoas, faz com que elas se lembrem do sacrifício de Cristo na cruz. A ceia como memorial é adotada pela Igreja Batista. A ceia como presença espiritual é adotada pela Igreja Presbiteriana. A ceia como consubstanciação é adotada pelos luteranos e a ceia como transubstanciação é adotada pelos católicos romanos. Ok, então acho que é isso.